um objeto, o que não poderia, segundo o argumento da dedução transcendental, jamais ser explicado pela concepção maimoniana do entendimento como mera consciência particular, já que essa suposta consciência meramente particular jamais tornaria possível a representação de um eu, como aparece, por exemplo, em P137. Esse trazer o diverso de uma intuição ao conceito de um objeto em geral é possível porque, uma vez que esse diverso está no espaço e no tempo, está de acordo com as condições que as categorias expressam universalmente. Sendo que essas condições tornam possível a unificação pelo conceito de um objeto em geral, eu sequer poderia saber que tenho essas representações. Se nós só representássemos nossas representações, se nós fôssemos somente conscientes de representações individuais, mas não nos tornássemos conscientes da relação das representações à unidade da representação de seu objeto, as representações sequer alcançariam a unidade da consciência necessária para a cognição do meu estado, para eu sequer saber que as tenho. Aceitando, contudo, os resultados da dedução transcendental das categorias quanto à necessária conformidade da mera percepção às funções do entendimento, graças à síntese transcendental da percepção, podemos concluir que, mesmo quando não conhecemos nossos estados, se percebemos algo no espaço e no tempo, percebemos de acordo com as representações de espaço e tempo, e assim através da síntese transcendental da imaginação e, portanto, de acordo com as condições necessárias para a cognição, mesmo que isso não seja cognição. Por outro lado, a síntese das percepções que permitirá a cognição não está na percepção e, por isso, experiência ou cognição, mesmo de nossos estados, envolve mais do que percepção. No entanto, embora envolva mais, esse mais é tornado possível pela especificidade de nossa percepção em razão da sua ligação com a percepção. Para concluir, então, o objetivo desse texto foi procurar compreender a especificidade de nossas capacidades cognitivas em razão da sua relação com a capacidade de apercepção. Vimos que, trivialmente, cognição depende de apercepção, pois envolve consciência da relação de algo como representação a algo como objeto. Vimos que, embora a percepção não seja por si só a determinação de algo como objeto por meio de um conceito, ela envolve a apreensão consciente de algo como um aparecer. Na medida em que se trata da apreensão de algo no espaço e no tempo, a apreensão consciente, né, de algo no espaço e no tempo, essa apreensão está conforme a unidade originariamente sintética da percepção, torna possível a consciência. Assim, perceber, ter uma representação sensível consciente, é algo especificamente humano em razão da relação dos nossos sentidos com a percepção. Dada essa relação entre sentidos e a percepção, talvez não deva surpreender uma passagem, de novo, de nota de aluno, de Kant, segundo a qual, propriamente falando, nós deveríamos ter denominações diferentes para todas as faculdades cognitivas, incluindo para os sentidos, no caso de seres humanos e de animais. Eu cito a última passagem para concluir. Todas essas três faculdades cognitivas, sentidos, capacidade reprodutiva da alma ou imaginação e capacidade e faculdade de antecipação, podem ser acompanhadas de apercepção ou não. Quando são, então pertencem somente aos seres humanos. Quando não, então os animais também as têm. Nós deveríamos, portanto, ter dois nomes diferentes para elas, mas isso só há para uma, a saber, para a capacidade reprodutiva da imaginação, pois essa é chamada memória quando acompanhada de apercepção. Questões? Eu tenho duas que eu queria saber, te escutar um pouquinho mais. Na passagem da carta Marcos Reis, 11:52, em um momento ele fala de percepções que eu tenho, mas que eu posso não ser consciente delas. Aí eu que estava pensando numa coisa que eu estava trabalhando outro dia, conceito de livre-arbítrio, lá na solução da terceira hegemonia, que no lado da tese ele coloca isso como sendo uma relação com a liberdade, mas depois da solução da antinomia ele acaba aceitando ele fala na solução da terceira hegemonia uma forma de um determinismo bastante forte.
nesse caso, por exemplo, o livre-arbítrio poderia ser uma espécie de ilusão, exatamente porque nós teríamos uma quantidade de representações que estariam talvez determinando o nosso agir sem nós percebermos. Eu queria saber se teria uma ligação com essa passagem da carta Marcus Hertz. Você veria, digamos, essa possibilidade de percepção, atuação de percepções inconscientes como talvez sendo uma espécie de explicação de um determinismo da ação humana, por exemplo. E a segunda questão... Bom, eu agora... A única, eu só ia fazer uma ressalva, a carta Marcus Hertz não fala de percepções não conscientes, é representação. Tá? É representação, é sempre só representação, porque justamente parece ser um traço da percepção que ela é consciente. Percepção é sempre consciente. O que eu posso ter é representação inconsciente. Quanto... Eu acho que com certeza, nessa formulação de Kant, nós não temos como ter certeza que nós somos... nós não podemos não nos tomar como livres, mas nós não temos como excluir que algo oculto nos determine. Se isso seriam propriamente representações ou não, eu tenho um pouco... Eu hesito, sabe? Porque tem um ponto que para mim ainda não é totalmente claro, que é o seguinte... se nós... Em qualquer um dos dois casos... Acho que nos dois casos resolveria, mas eu distinguiria entre dois casos e eu não saberia qual deles seria o certo. Tá? O que acontece? Kant diz que nós temos representações inconscientes, né? Como é que nós podemos saber que nós temos consciência dessas representações, que nós temos representações inconscientes? Porque elas têm um certo efeito indireto. Então nós podemos, pelos efeitos de certas representações, um certo mal-estar, nós sabemos que inconscientemente uma certa representação gerou um mal-estar em nós. Então nós sabemos que nós temos representações inconscientes. Isso significa então que nós não temos nunca como saber se o que nos levou a tomar uma decisão foi uma decisão consciente pela lei moral ou por um sentimento como um mal-estar que eu não percebia, coisa que causou esse mal-estar. Então eu acho que com certeza isso pode cumprir um papel em nós, pelo menos do ponto de vista teórico, nunca podermos atestar que nós tomamos uma decisão livre, né? Porque nós não temos como excluir que representações. Um outro ponto mais complicado, então eu acho que eu ia colocar uma problematização, isso talvez seja relevante para a minha resposta para ti, que seria se eu posso ter representações das quais eu não posso ser consciente. Esse ponto para mim é um pouco mais complicado. Uma coisa é saber que nós não poderíamos nos tornar conscientes, nós não poderíamos trazer a consciência. Esse às vezes parece um ponto para mim um pouco mais complicado, assim, dependendo de certas leituras que se fizer dos paralogismos e do parágrafo 16, parece que fica difícil dizer em que sentido nós falaríamos de nossas representações. Em todo caso, seriam representações que eu sequer poderia chamar de minhas, e eu não sei sequer, se elas fossem tais que eu sequer posso chamar de minhas, eu não sei em que sentido elas propriamente poderiam ter influenciado minhas decisões e coisas assim. Então, só para dizer que essa resposta que eu te dei, ela pode ser mais complexificada, né? Então, uma alternativa seria dizer eu posso ter representações mesmo inacessíveis conscientemente, que me determinam, mas aí eu não sei se elas seriam sequer relevantes do ponto de vista moral. Eu acho que para Kant elas sequer seriam minhas representações, acho difícil encontrar em que sentido elas seriam minhas. Mas, em todo caso, eu acho que como a gente tem conscientes, a gente nunca tem como garantir que trouxe a consciência a todas, então a gente nunca tem como saber se de fato, do ponto de vista teórico. Primeiro, a gente nunca tem jamais como saber que uma determinada decisão não foi tomada como lei moral, pela lei moral, mas é que tem dois pontos, né? Um é uma determinada decisão, outra é que eu seja sempre absolutamente determinado, né? Acho que isso faz uma diferença, né? Porque tu poderia dizer, eu não sou determinado, eu sei que eu não sou sempre determinado, mas eu não tenho como saber numa circunstância específica. Talvez, para excluir a possibilidade, para de fato sustentar a possibilidade de que eu sou sempre determinado, talvez essa possibilidade dependesse de representações inacessíveis, eu não sei. Aí eu estou especulando, deixo só a primeira parte.
lembrei da outra questão. Tá. No finalzinho da tua apresentação, me veio uma seguinte questão. De certo modo, você poderia utilizar uma pergunta mais genérica. Essa definição do plano da percepção exatamente para pensar questões de inteligência artificial hoje, dizer assim, quando o que nós chamamos de construção de inteligência artificial poderia alcançar a noção de vida e, portanto, de autoconsciência, essa noção de um eu que se torna consciente, você acha que esse modelo kantiano serviria para discutir coisas desse gênero ainda? Eu acho difícil. Como eu não conheço inteligência artificial, eu não poderia dizer se pode ajudar ou não. O que eu acho que pode, não sei se poderia ajudar a construir, mas eu acho que, no mínimo, ele ajuda a chamar atenção para a especificidade do que está, se ele estiver certo, está envolvido em ser consciente. A saber é mais do que parece ser mais do que interação de representações e determinação de comportamento. Se ele tem razão ou não é outra coisa, né? Mas eu acho que o ponto dele é que, para fazer justiça ao nosso uso da palavra eu, no sentido que a gente usa eu, não no sentido de localização, no sentido que os macacos também usam, mas no sentido que a gente usa, ele acha que isso não pode ser explicado simplesmente por interação entre representações. E introduz, no caso, categorias como necessárias para esse algo mais. Então, isso pode ser interessante no sentido de, determinado modelo apresentado de sugestão artificial, como é que você explicaria nesse modelo que você fizesse isso, você consiga fazer isso, isso aqui. Então, nesse sentido, acho que pode indiretamente ser algo interessante, não no sentido de ajudar a construir, mas no sentido de um sistema sofisticado que acha que tudo isso é necessário para explicar a nossa vida consciente. Em primeiro lugar, obrigada pela apresentação. Vai ser muito difícil fazer pergunta para você. Você define tão bem todos os termos que a gente só consegue fazer dos mais laterais. A minha é uma delas, né? Eu queria só voltar para a questão dos animais, porque no começo da sua fala, né, você deu ênfase nessa distinção, né, entre homens e animais, mas aí você foi por outro caminho, mesmo de explicação das faculdades humanas, e aí a ideia dos animais voltou aqui no finalzinho dessa citação. A minha questão é, por que o Kant apresenta de fato essa diferenciação quanto a um possível conhecimento pertencente aos animais, né? Porque se a gente pensa o Hume ou mesmo o Leibniz, eles apresentam uma possibilidade de conhecimento que os animais têm, por exemplo, de expectativa do futuro, né? Quando eu mostro um pau para o cachorro, se ele já apanhou, ele consegue, pelo menos, ele foge, né? Ele teria, de alguma maneira, uma espécie de memória e uma capacidade de previsão dos fenômenos. Se a gente levar a sério, né, pelo menos essa última citação, né, do Kant, de que sem a percepção a gente não tem sequer a memória, né, e portanto isso não seria uma característica dos animais, só dos humanos, como é que a gente explicaria esse tipo de reação dos animais, né, ou como é que o Kant explicaria esse tipo de conhecimento que é apontado? Né? Tem uma passagem da antropologia que eu cortei, que estava no texto, mas que eu cortei aqui porque eu achei que ia ficar um pouco longo, tá? Que é sobre a especificidade do termo memória. Ela é a capacidade de voluntariamente relembrar. Tá? Então, ele atribui aos animais a representação, ele atribui sensibilidade, ele atribui lembrança, ele só diz que a gente não devia chamar de memória. Ele atribui capacidade de reprodução de representações e capacidade de antecipação de antecipação. Então, ele atribui tanto a capacidade de reprodução quanto a capacidade de antecipação. Justamente para explicar, ele não vai chamar de raciocínio, mas não vai dizer que o animal raciocina, né? Mas eu tenho uma interação de representações e eu tenho uma faculdade de antecipação. Isso nas aulas ele é bastante explícito. Né? O que o animal não tem, ele não sabe o que ele está fazendo. E aí o que ele não tem, as crianças muito pequenas não têm, é a capacidade de voluntariamente trazer à tona uma representação. Ele acha que isso envolve, ele parece que isso envolve já
se a gente pegar o fim da passagem que eu tinha, que a criança não lembra, porque era a época das percepções dispersas, eu não sei bem trabalhar em todo detalhe como é que isso funciona, mas essa distinção entre a memória como capacidade de voluntariamente trazer por oposição à reprodução e antecipação, eu sei que aparece em outras lições de antropologia também. Então, então assim, eles têm um equivalente da memória, mas que é diferente da nossa. Que não é de agora vou pensar nisso, vou trazer à tona essa imagem. Você tem simplesmente representações, a representação do pau, né, traz de volta a representação de que foi divertido ir lá pegar, e ele antecipa para onde vai estar, ele faz tudo isso. Mas Kant diria, né, nós não temos nenhuma razão para acreditar que o animal decide, agora eu vou lembrar por onde é que passa, né, talvez eles façam, mas a gente não tem nenhuma razão para necessariamente dizer que ele faz isso. Mas nós parecemos ter boas razões para dizer que ele reproduziu o que ele experimentou antes e que ele está antecipando o que vai acontecer. Ele nem percebe, né? Ele nem percebe, né? Eu acho que ele não percebe. É um juízo de experiência, né? Aquela passagem que eu citei da introdução, da primeira introdução à crítica do juízo, ele diz que eles refletem. Os animais refletem, que eles comparam representações, mas não com relação a um conceito. Eles comparam simplesmente com relação a uma inclinação. Então eu tenho uma interação de representações com inclinações que determinam o comportamento. Coisa que aparentemente não tem nenhuma razão para atribuir para plantas, né, que não são seres vivos. Mais alguma questão? Então, eu agradeço, Silvia. Obrigada a vocês.